Olá, eu sou Gervásio Honorato e tenho um canal com o mesmo nome, de Gervásio Honorato, e peço a você que ver esse vídeo, que dê o seu like e que se inscreva no canal. Dando um like, vai divulgar mais o vídeo, caso você tenha gostado. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre línguas estranhas. A Bíblia, principalmente no Evangelho, ela fala sobre línguas estranhas. E nos dias de hoje, nós se deparamos com a gíria que esses grandes preleitores e esses líderes religiosos, principalmente no campo evangélico, que eles usam. O que eles usam, aquilo que eles falam, é uma gíria. Gíria essa como há em local de trabalho, gíria de cadeia. Então, nós podemos chamar essa língua estranha que esses, entre aspas, evangélicos de hoje falam, nós podemos chamar tranquilamente, sem medo de errar, de uma gíria evangélica, e nada de línguas estranhas. Agora, a língua estranha existe dentro do Evangelho. Vamos lá. Em 10 minutos eu vou tentar abrir um leque para vocês verem, na realidade, o que é a língua estranha que Jesus falou e que os apóstolos falou e que todos aqueles, até nos dias de hoje, sendo um autêntico evangélico, ele fala abertamente. Quando se fala em línguas estranhas, necessariamente não precisa ser falar em outro idioma. Não precisa. Veja bem, quando Jesus foi batizado, após aí, ele saiu, primeiro passou lá no deserto, e depois do deserto ele foi anunciar o Evangelho. Como ele aprendeu tanto, ele sabia tanto, que ele falava o mesmo idioma e as pessoas próximas não entendiam. Não entendiam o que ele falava. É porque ele falava algo novo. Algo que todos nós, hoje, nos dias de hoje, andamos clamando por líderes que nos falam algo novo e não sempre as mesmas coisas. Quando um cidadão se converte ao cristianismo, ou nasceu de novo, ele passa um tempo aprendendo, e nesse tempo não é só as palavras dele que é estranha, ele se torna estranho, como Paulo, que é mais estranho do que Saulo, e depois veio a ser Paulo, que é mais estranho que se tornou Paulo. Então é esse tipo de linguajar
ou de comportamento estranho que nós estamos buscando nos dias de hoje. E que as pessoas buscam. Que uma pessoa, quando ele nasce de novo, que ele se converte a Cristo, ele passa a ser estranho para todos. Então, o proceder dele é estranho e, naturalmente, o sentimento dele é estranho, a maneira dele pensar é estranho e, naturalmente, as palavras dele, o que ele fala, como ele vê de forma diferente dos demais, de seus familiares e dos seus próximos, é lógico que o linguajar dele vai ser estranho. Mesmo ele, igual aqui no Brasil, que nós falamos o português, mesmo ele falando em português, vai ser estranho para quem ouve nesse mesmo idioma. Porque ele entrou no reino dos céus, e lá no reino dos céus, e dentro do reino dos céus, ele está vendo, sentindo e agindo de forma estranha. Por isso que o linguajar dele é estranho. Então, é essa língua estranha que é a real do cristianismo. Jesus falava tão estranho que até mesmo os discípulos que estavam aprendendo com ele tinham dificuldade de saber o que ele estava falando. Quando os discípulos passaram a ser apóstolos, eles também falavam em línguas estranhas que era difícil das outras pessoas entenderem o que ele estava falando, mesmo no idioma que eles estavam falando, os outros estavam ouvindo, entendiam. E era difícil de se entender, porque prova disso seria o eunuco e as palavras de Filipe, que ele estava tendo dificuldade para se entender aquilo. Então essa é a língua estranha. Essa é a língua estranha, porque nasceu de novo, se converteu a Cristo, tudo se torna estranho. Estranho para quem? Estranho para quem está próximo de nós, estranho para quem está nos ouvindo. Certo? Essa é a língua estranha. Agora, essa que nós vemos aí, vou repetir de novo, nada mais é do que uma gíria evangélica. Eu nem vou tentar falar aqui aquilo que eles falam aqui, porque se confirma tanto que é gíria, que aonde ouvimos essas pessoas, eles têm o mesmo, a língua que eles enrolam ali para falar é o mesmo que aqui no Paraná, ou Santa Catarina, ou São Paulo, ou no Nordeste, seja onde for, tem o mesmo sentido. Então é uma gíria. Estou falando isso para você que tem força de vontade e está se esforçando para ler a Bíblia e que às vezes fica ouvindo esses faladores de gíria cristã e acaba deixando você numa situação um pouco, a sua maneira de entender um pouco complicada. Então eu estou facilitando para você que vai ver esse vídeo, que não dê ouvido a essa língua que esses cristãos falam, porque não passam de uma gíria. E comece a pensar e a imaginar, sim, que a partir do momento em que você
começar a ver algo novo, a sentir algo novo dentro daquilo que você se converteu a Cristo, você também vai falar, você vai ser estranho. E você sendo estranho, automaticamente você está falando a línguas estranhas. Tem mais espaço para a gente falar sobre línguas, que com 10 minutos não é o suficiente. Mas acredito que você que ver esse vídeo, você vai, a partir desse momento, começar a entender o Evangelho de forma diferente. E torço para que você se torne um estranho no meio desse cristianismo que nós vemos no dia de hoje, que se preocupa mais em falar gíria do que a língua estranha. Eles falam em gíria porque eles não conhecem realmente o que é uma língua estranha. E vou encerrar esse vídeo e até o próximo vídeo.